Olá, galera viajante do Convex Tour. Venho lhe apresentar uma travel hacker, Simone Freitas. Ela é empreendedora e fundadora do projeto Viajando Sempre. Viajou no último ano para mais de 13 países diferentes. Visitou mais de 83 cidades e hoje ensina milhares de pessoas do Brasil inteiro a viajar mais, pagando menos. Na sua palestra, ela vai te mostrar quais as estratégias que ela está utilizando para viajar praticamente todos os meses e economizando muito. Com o seu tema, como viajar em tempos de crise, mesmo com o dólar alto, eu também quero aprender isso, né? Como ela faz isso? Então, espero muitas perguntas e comentários. Digita aí, vamos lá? Oi pessoal, eu sou Simone Freitas do Projeto Viajando Sempre, né? Para quem não me conhece, lá no Projeto Viajando Sempre eu ensino as pessoas a montarem a sua própria viagem, economizar com estratégias que fazem com que você consiga economizar até mais de 50%. E hoje aqui na minha palestra eu vou ensinar para vocês como viajar em tempos de crise com dólar alto. E é possível sim viajar com dólar alto, com euro alto. Você não precisa ser rico para isso. Hoje eu vou te ensinar como que faz. Até setembro, esse ano, né, eu tenho marcada 6 viagens. Eu já fiz e vou fazer algumas, né, 6 viagens. Isso dá mais ou menos aí uma viagem por mês. E eu consegui isso em época de crise, com dólar alto, com euro alto, não gastei rios de dinheiro, não sou rica. E na minha palestra eu vou ensinar para vocês as estratégias que eu usei para conseguir isso. E para palestrar para vocês, eu vou usar um mapa mental. Então, daqui a pouquinho eu vou compartilhar com vocês, vocês vão ver a tela do meu computador e eu vou começar a palestra. E eu vou dar um bônus para vocês no final da palestra. Então, assiste até o final para você saber ganhar o bônus, beleza? Então, agora vocês vão ver a tela do meu computador. Fala pessoal, agora vocês já estão visualizando a tela do meu computador e a gente já pode começar a palestra. Bom, primeiro eu quero começar compartilhando com vocês a fórmula para viajar mais barato. Sim, existe uma fórmula para viajar mais barato e ela não é mágica, mas ela faz milagres. Então são 3 palavrinhas mágicas para viajar mais barato. Você tem que ter planejamento, você precisa pesquisar, você tem que ter flexibilidade. Com essas 3 palavrinhas você consegue descontos incríveis. Bom, primeiro, planejamento, né? Você precisa saber quanto custa viajar para onde você está querendo ir, né? Quanto custa viajar não é só você ver uma promoção de passagens aéreas e você comprar. Você precisa saber quanto custa o valor total, né? Porque às vezes a passagem aérea você consegue uma promoção, mas a hospedagem é cara, os passeios são caros, a alimentação é cara, enfim. Você precisa ver o valor total. Então, o valor total da viagem é passagens aéreas, mais hospedagens, refeições, passeios e gastos extras se tiver, né? Com visto, seguro, essas coisas. E como que você faz para mensurar esses valores, né? Passagens aéreas e hospedagens você consegue ver na internet, né? Lá sei lá, no Decolar, no Skyscanner, Melhores Destinos fala para você também. Mas e as refeições e os passeios? Bom, existem alguns sites que são esses aqui, os mais conhecidos, que eu listei aqui para vocês, que eles facilitam a sua vida exatamente nesse sentido, de te dizer quanto é o custo de cada coisa no país, na cidade que você está querendo visitar. Então, vamos lá. Ó, esse aqui, né, o Price of Travel, tá vendo? Ele tem aqui as localidades, é só você ir colocar aqui, né, escolher. Eu botei Roma. Antes já tinha colocado aqui para vocês verem. Tá vendo? Ele mostra, ó, o preço mais ou menos dos hotéis. Enfim, metrô. Tem várias aqui as atrações, quanto custa.
várias informações. Esse é o quanto custa viajar, tá? Esse aqui, ele é brasileiro. Você coloca o destino, eu já coloquei um destino aqui para vocês verem, para ficar mais rápido, né? E aí ele diz, ó, quanto que custa as atrações, alimentação, tá vendo? Tudo direitinho. Você consegue ainda lhe dar um voo, ó, passeio, onde ficar alimentação, passagem, transporte. E ele ainda tem uma opção que você pode escolher, tá vendo? Baixos custos, se você é mochileiro, se você é econômico, conforto, quantos dias você vai ficar. E ele te dá mais ou menos aproximado quanto é o valor que você vai gastar por dia. Óbvio que isso aqui são aproximações, né? Você tem que ver, vai variar de acordo com o teu gosto e com o teu estilo. Expedia também, esse aqui é bom para quem vai morar. Ele é bem simples, mas dá as informações todas. Número também, olha, você coloca aqui a localidade que você quer procurar, ou você procura pelo país, e ele te dá as informações todas. Olha só, botei Paris para dar um exemplo, tá vendo? Restaurante, quantidade, comida para 2 pessoas, se for McDonald's, ó, 8 euros, 13 euros. Nos supermercados, transporte, roupas, até esse tipo de informação ele dá. Então, se você está querendo tirar uma média para ver quanto vai custar a sua viagem, esses sites aqui são excelentes para isso. Beleza? Pesquisa. Bom, primeiro eu quero dar a dica para você da janela anônima, né? Que através da janela anônima você vai conseguir os melhores preços. Mas antes eu vou te explicar o porquê disso, né? Por que com a janela anônima eu vou conseguir os melhores preços? Bom, vamos lá. Quando você entra em um site de vendas pela primeira vez, aquele site ele vai querer te mostrar, né? Te oferecer a melhor oferta, o melhor preço, para você fechar logo a venda, a compra com ele, né? Competitividade. Tem tantos outros sites, então ele quer que você compre. Vou mostrar para você a melhor oferta para você comprar logo. Ele quer atrair a sua atenção, né? E como que ele faz isso? Como que ele sabe que você entrou pela primeira vez ou que você já tem procurado outras vezes? Ele consegue ver através dos cookies do seu computador. Através dos cookies, ele consegue ver que você tem procurado, por exemplo, uma passagem para Paris, ou então que você tá vendo hospedagem para Paris. E por isso que às vezes você está procurando durante vários dias, durante uma semana, e aí quando você vai ver a passagem aumentou pra caramba o preço. Um dos motivos pode ser esse, os cookies, né? Porque se você está procurando com frequência, se você tem procurado sempre, o site, né, tem um algoritmo para isso, ele entende que o seguinte, bom, se você está procurando é porque você precisa, então não preciso te mostrar a melhor oferta porque você precisa comprar. Então, para garantir, né, como que você vai evitar isso? Para garantir que você sempre vai receber a melhor oferta do site, você sempre pesquisa pela janela anônima do seu navegador. Você consegue pesquisar pela janela anônima tanto no site, né, no computador, no desktop, quanto pelo celular. Pelo celular, se for pelo Chrome, enfim, qualquer navegador, é só você ir lá onde abre nova aba e tem navegação anônima ou janela anônima, enfim. Que aí para o site sempre vai ser como se você estivesse acessando pela primeira vez e você tem mais chances de conseguir os melhores preços, né? E para acessar do navegador do desktop, né, do seu computador, é só você apertar Ctrl Shift N, ou você vem aqui no cantinho do seu navegador, tá vendo? Clica e tem aqui, ó, nova janela anônima. Olha o atalho, Ctrl Shift N. Então, uma outra dica para você pesquisar, né, ainda na fórmula do viajar mais barato, são os sites buscadores. Esses sites, o que são os sites buscadores, né? São os sites que reúnem várias companhias aéreas, né? Ou hotéis, por exemplo, o Skyscanner, o Kayak. Com certeza você já deve ter ouvido falar em algum deles. O TripAdvisor. Você pesquisa lá, coloca, tá procurando passagem para Paris. E ele vai te dar um monte de companhia aérea
né, que tem voo para Paris naquela data e com os vários preços. Então facilita demais a sua vida, porque ao invés de você ir em cada companhia aérea, você coloca num agregador desse aí, num site buscador e ele te fala, ó, essa companhia aérea aqui tá mais barata. Ele compara os preços para você. E tem esses sites, alguns você consegue comprar diretamente neles, eles funcionam como se fosse uma agência, né, digamos assim, online, e eles cobram uma taxinha no final. Então, para você ver mesmo se o preço está melhor, sempre vai até o final na simulação para você ver quanto que vai acrescentar de taxas, né? Lembrando que as passagens aéreas, elas já têm as taxas normais do aeroporto, e nesse caso dos sites agregadores, ainda tem a taxinha do site. E tem os sites que eles só listam mesmo e você não consegue comprar neles. Você tem que ir direto lá na companhia aérea ou na empresa que eles informaram que está mais barato. Tipo, o Google Flights é dessa forma. Você não compra nele, ele te dá os preços e aí você compra direto na empresa que ele está mostrando que está mais barato. Aí eu dei alguns exemplos aqui para vocês. Tem vários, né? Dei só alguns exemplos. O Google Flights, como eu falei, né? O Booking, Vopter, Skyscanner, Shipware e o próprio TripAdvisor, que antigamente ele era só para avaliações, mas agora ele é um site buscador tanto de passagem aérea quanto de hospedagem. Então, mesmo que você vá buscar num site, né, buscador, num site agregador, sempre compare os preços, né? Você viu mais barato no Skyscanner? Dá uma procuradinha também no Google Flights, no Shipware. Vai variar de um site para outro, entendeu? Dá essa olhadinha. Nunca compra no primeiro site que você achou, né? Se você também, sei lá, vê uma promoção da Gol, nunca vai direto lá e compra. Compara com pelo menos uns 4 sites para você ver se está mais barato ou não. Até nesse site buscador, se você achou mais barato, vai lá ver se na companhia aérea não está mais barato. Enfim, compara com outros lugares. Você sempre tem que comparar. Aí o terceiro é flexibilidade, né? Primeiro, se você tiver flexibilidade de datas, você consegue viajar muito mais barato, né? Influencia muito no valor total da viagem, né? Hotel, passagens e passeios. Porque se você viaja em alta temporada, o hotel e as passagens são muito mais caras. Até restaurante influencia isso. Quando é baixa temporada é um preço e alta temporada é outro. Se você for comparar o preço de uma hospedagem, de uma passagem aérea, é absurdo o valor. A alta temporada, os valores são muito mais elevados, né? Então, o que eu sugiro, Simone, mas eu quero viajar na alta temporada, eu quero viajar no carnaval, eu quero viajar no Réveillon. Beleza? Então faz uma viagem mais curtinha, né? E baixa temporada, a viagem é muito mais em conta, o preço é bem mais barato. E aí você pode fazer o destino dos seus sonhos ou uma viagem mais longa, né? Então, ó, isso aqui serve totalmente como viajar em tempos de crise. O dólar tá alto, o euro tá alto, você quer ir para os Estados Unidos, você quer ir para a Europa, você consegue. É só você fazer o seguinte, como tá alto o euro, vai em baixa temporada, você vai ver que os preços vão cair muito e você vai conseguir fazer a viagem, mesmo estando com dólar e com euro alto. Vai em baixa temporada. E também o destino, né? O que eu sempre falo é que o ideal é você fazer uma wish list, né? Uma lista de desejos com os destinos, né? Que você quer conhecer, os seus destinos favoritos. Não é possível que você só queira conhecer uma cidade no mundo inteiro, né? Porque às vezes a gente fica com uma coisa na cabeça, sei lá, quero conhecer o Caribe, então quero conhecer Paris, 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 Paris. E você deixa passar vários outros lugares maravilhosos, vários outros destinos que você poderia ir porque você encasquetou com aquele destino, né? Então, você ter uma wishlist, uma lista de desejos de vários destinos que você quer conhecer, é muito bom também para você viajar em tempos de crise, né? Porque aí você decide o destino de acordo com o preço das passagens ou o preço da viagem, né? Como tá em tempos de crise, tem saído muita promoção de passagens aéreas. Aí, de repente, você com uma lista de destino que quer conhecer, saiu uma passagem lá para um deles, você vai para eles ao invés de ir para outro que tá bem mais caro no seu orçamento.
Bom, a segunda dica parece meia óbvia, mas muita gente ainda faz isso, né? É evitar os pacotes, né? Você viajar empacotada. Bom, na 90% dos casos é muito mais caro você viajar com pacotes, né? Você montar a sua viagem sai em 90% dos casos muito mais barato, né? Só que para isso você tem que se comprometer. Eu recebo muitos e-mails, muitos comentários lá no Facebook e tal, de pessoas querendo, né, que eu dou dicas, eu ensino as pessoas a montarem a própria viagem para poder você fazer isso, né? Se você aprende, você vê como é fácil, como é rápido, como é prazeroso, e você faz isso para a vida toda, faz várias vezes. Você ficar dependendo de outra pessoa é muito ruim, né? Aí você paga uma agência de turismo, você paga um valor mais caro pelo serviço que ela está oferecendo para você. Então eu falo, se compromete. Porque muitas vezes as pessoas, por exemplo, eu dou uma dica lá, a pessoa comenta, é maravilhoso, mas ela chega e me manda uma mensagem. Eu quero uma passagem aérea para tal lugar, data tal, com hospedagem, vê para mim. Não, eu não vejo para você. Eu não tenho agência de turismo, eu não faço esse serviço. Se não é assim, eu não tô pedindo para você trocar a agência de turismo para eu fazer esse serviço para você de graça. Eu quero te dar dica, eu quero te ensinar como montar a viagem, eu quero te ensinar como economizar, mas eu não quero fazer a viagem para você. Isso aí é você que tem que fazer. Então, quem quer, corre atrás e faz. É isso que eu digo. Tem muita gente que fica choramingando, que é esses e-mails às vezes que eu recebo. Eu nunca viajei, não consigo viajar, tá tudo caro, eu não consigo, não faço, não vou. Você já tentou? Você já pesquisou? Você já se esforçou para montar sozinho? Se você ficar esperando para as pessoas fazerem para você, então realmente você não vai viajar para lugar nenhum. Então se compromete, coloca a mão na massa que você consegue fazer, não é difícil. Você só tem que se comprometer e fazer. Não pode ficar esperando que as pessoas façam para você. Então, quando você monta a sua viagem, você tem muito mais flexibilidade, né? Você monta o pacote do jeito que você quer, você tem mais economia e você descobre que fazer o roteiro é super divertido, né? Fazendo o roteiro, você conhece mais um pouco sobre o destino que você vai viajar, você aprende sobre o local e você decide, né, o que é mais legal para você visitar ou não, porque só você, quem conhece mais você do que você mesmo? Você sabe do que você gosta, do que você não gosta. Então, o seu roteiro, ó, se você planejar, vai ficar maravilhoso, vai ficar feito exatamente para você. Então, se você quer economizar nessa época, bota a mão na massa, faz a sua viagem, monta o seu roteiro, que você vai descobrir como é fácil. Assim que você pegar o jeito, você vai ver que você faz rapidinho. Uma outra dica também é trocar o destino. Bom, eu sei que às vezes, né, cara, mas eu queria viajar para Paris, eu queria viajar para Nova York. Beleza, mas o mundo é enorme. Então, conheça outros destinos, né? Não é porque hoje você vai viajar, sei lá, vai trocar o Chile para Nova York que o mundo vai acabar, não. Nova York, Paris vão continuar lá em outra época para você visitar, eles não vão sair do lugar. Você pode visitar em outra época, quando o dólar baixar um pouco, ou quando você tiver mais dinheiro, enfim. Continua lá, vai para um outro destino. A economia, né, é cíclica. Tempos melhores virão e você vai conseguir visitar o destino do seu sonho, seja lá ele qual for, né? Então, a minha dica é fazer destinos nacionais. Tem vários lugares no Brasil que são lindos e que às vezes a gente não conhece, sabe? Praia, regiões de frio, aventura, trilha, tem para todo gosto. América do Sul também, né? Eu botei aqui alguns exemplos, mas óbvio que tem vários. Eu só dei alguns exemplos de que eu já fiz e adoro, né? Às vezes você pode trocar uma viagem para a Europa e fazer uma, sei lá, para Patagônia, Atacama, Cartagena, Argentina, né? Uma para o Chile, que você vai se divertir tanto quanto, vai ver paisagens lindas, vai ter fotos maravilhosas, ainda vai sobrar dinheiro no seu bolso. Aí eu coloquei algumas fotos aqui para inspirar vocês, né? Se vocês estão desdenhando aí a América do Sul para vocês mudarem de ideia. Pode ver que pelas fotos aqui, né, tem para todo gosto, aventura, praia, trilha, enfim. Esse aqui é da Argentina, né, lá de Luján. Patagônia, maravilhoso.
Atacama. Nossa, olha isso aqui. Essa foto fui eu que tirei, tá? Não é quadro. Botei Cartagena, né? Um pouquinho de praia vai bem. E Machu Picchu também maravilhoso. Então, se você estiver desdenhando América do Sul, repense. Agora, não, quero viajar, ainda assim eu quero viajar para Europa. Dá para viajar para Europa tranquilamente. Troca aí as regiões mais caras e vai para outras mais baratas. Portugal é um local mais barato, Espanha, leste europeu, Polônia, República Tcheca, Bulgária. Você pode conhecer esses lugares. Tem outra opção também que é a Ásia. Bom, a Ásia é um destino que a passagem aérea é cara, só que o custo de vida lá é baixíssimo. Então, se você tiver milhas, você consegue comprar, né, cortar esse custo aí mais caro da passagem aérea e aproveitar lá Indonésia, Índia, Tailândia, Vietnã, sei lá, o lugar que você queira conhecer. Tem saído também promoções para a Ásia. Às vezes você não tem milhas, mas consegue uma passagem aí na promoção. E aí nesses lugares aí você se joga, porque o custo de vida é super barato. Você vai conseguir hospedagem barata, os passeios são baratos, enfim. Tem essas opções. A terceira forma de você viajar em tempos de crise é usando e abusando dos programas de fidelidade. Bom, primeiro é o mais conhecido de todos, das companhias aéreas, né? Para você abusar das milhas. Eu sei que é muito conhecido, todo mundo sabe que as milhas existem, mas muitas pessoas não acumulam milhas até hoje. Tem alguns comentários, às vezes, que as pessoas postam, né, lá no Facebook, quando eu compartilho algum post falando sobre milhas, de pessoas que dizem: é muito difícil acumular milhas. Eu só compro passagem aérea e não tenho milha até hoje. Bom, se você já compra passagem aérea, você está perdendo milhas, porque comprando passagens aéreas você acumula milhas. Tá vendo? Você já poderia estar acumulando para poder trocar. Então, como que você consegue acumular? Óbvio, pelo cartão de crédito, que é o que as pessoas mais conhecem e às vezes só conhecem dessa forma. Comprando as passagens aéreas, como eu falei, né? Quando você compra uma passagem aérea, você acumula milha. Só que às vezes a gente esquece de computar aí essas milhas, né? Ou então você não está inscrito em nenhum programa de fidelidade e não aproveita. E uma outra forma também é voando com as companhias parceiras, né? Porque às vezes você tem lá, você participa do Múltiplos ou das Miles, e aí você voa por uma KLM da vida, e aí você não acumula pontos, porque eu nunca vou pela KLM. A KLM é parceira da Smiles. Se você tiver inscrito na Smiles, você pode jogar aí essas milhas da KLM lá para Smiles. Ganha bastante ponto. E aí eu dou essa dica aqui do Where to Credit. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Esse aqui tá traduzindo em português, né? E aí você joga aqui a companhia que você voou. E ele é bem bacana que ele te diz aonde é melhor você trocar, né? Você computar essas milhas. Aí você bota a classe tarifária, né? Vou botar aqui o W, que geralmente é o promocional. E você bota me mostre. Aí ele vai te dar as opções aqui, ó. Tá vendo? Ele botou aqui, ó. Gol. Ó, você ganha 75%. O outro aqui tem alguns que ele até te diz quanto. 550 milhas, 375 milhas, 250 milhas. Enfim, acho bem legal. Então, tem também as companhias parceiras, né? As empresas parceiras, na verdade. Vou mudar aqui, porque companhias parceiras parecem companhias aéreas, né? Então, existem formas até gratuitas de você economizar, né? De você conseguir milhas comprando em algumas empresas parceiras ou fazendo assinaturas de revista, compras online, né? Hoje em dia você pode comprar eletrônicos, eletrodoméstico, roupa, sapato, farmácia, joia, bijuteria, flores, uma infinidade de coisas. Aí é só você se planejar, né? Você ter planejamento. Muitas pessoas falam: mas eu não gosto de comprar online, eu gosto de experimentar. Hoje em dia, a loja física, ela tem tanto física quanto virtual. Tem lá uma loja, sei lá, Centauro. Vai lá na Centauro Física, experimenta a roupa, ficou legal em você? Tu vai lá no site,
compra pelo link, né? Para gerar milhas e pronto. Experimentou, gerou milhas. Tem uns até que você, por exemplo, esse Centauro que eu dei o exemplo, é que eu compro muito, né? Para roupa de malhar. E aí eu acumulo milhas. Ele te dá a opção também de você trocar. Você pode comprar no site. E se não couber, você vai na loja física e troca. Olha que maravilhoso. Você vai lá, acumula milhas e ainda por cima depois pode trocar se você quiser, se não couber e tal, na loja física. Então só não acumula milhas hoje em dia quem não quer. Nas empresas parceiras, não é para você comprar coisa que você não precisa, mas farmácia, a gente sempre compra, sei lá, um remédio, desodorante, roupa. Você precisa de roupa, você compra roupa às vezes para malhar, eletrodoméstico, um celular novo. Ah, eu não gosto de comprar na internet. Vai lá na loja física, experimenta, vê se você gosta. Depois você vai lá na loja virtual e compra, que aí você acumula milhas. E várias vezes eles fazem promoção, né? As, os programas de fidelidade das companhias aéreas de, de pontos, né? Às vezes você compra, cada R$ 1 gasto, você acumula 10 pontos. A Múltiplos fez isso até no Dia das Mães, com várias empresas parceiras, né, delas. Então você comprava o presente do Dia das Mães para sua mãe e a cada R$ 1 gasto você acumulava 10 pontos. Olha quanta coisa. Se fosse um cartão de crédito, você ia demorar uma vida para acumular isso, né? E fazendo compra lá do presente da tua mãe, tu ia acumular 10 vezes mais. E tem as formas até gratuitas. Eu dei um exemplo aqui que no Múltiplos, você fazendo avaliações no TripAdvisor, você consegue acumular milhas, né, até uma determinada quantidade de milhas, só fazendo a avaliação. Então, só não acumula quem não quer, porque até você não gastando nada, você fazendo a avaliação sem precisar gastar dinheiro, você acumula milhas. Você consegue acumular milhas também com posto de gasolina, abastecendo o seu carro, né? Dei um exemplo aqui de quilômetros de vantagens. E até hoje em dia em compras presenciais. O Dots, ele tem um monte de loja, né? Um monte de estabelecimento cadastrado, mercado, restaurante, farmácia. Se você faz compra lá presencial, né? E você é inscrito no Dots, você acumula. Então você está perdendo aí tempo, não está acumulando milhas, por quê? Hoje em dia é super fácil. Como eu falei, é só se planejar. É só planejar que ao invés de você ir lá na loja física, você compra pelo link e você acumula. E às vezes a gente compra até pela internet e a gente não se liga que tem que acumular, que pode acumular milhas, por exemplo. Quantas pessoas fazem reserva no Booking? Reservas de hotel? Várias pessoas, pelo menos uma vez na vida você já deve ter feito. E o Booking você consegue acumular milhas. Só de reservar, não precisa nem gastar dinheiro. Você consegue acumular milhas no Múltiplos e na Azul. E aí era só você comprar, reservar pelo um link específico, que aí você conseguia esses pontos. Muito fácil. E hoje em dia você também pode comprar milhas, né? Isso aqui tem que ver bem, porque tem que ser analisado, porque na maioria das vezes não vale a pena, mas algumas vezes vale a pena sim. Tem sites que vendem milhas que você pode comprar e até os próprios programas de fidelidade, né? A Múltiplos faz isso, a Smiles também. A Smiles tem até aquele Clube Smiles, né? Que você paga um valor por mês e você ganha uma determinada quantidade de milhas. E eles fazem às vezes até promoção, né? Ah, você transfere tanto do cartão de crédito e aí você ganha um cupom que R$ 9,90 você paga não sei quanto tantas milhas e tal. Então às vezes também vale a pena. Então, hoje em dia é fácil acumular milhas, você só não acumula porque você não quer. E como que funciona? As milhas você pode trocar por passagens aéreas, né? Você acumula uma determinada quantidade de pontos suficiente para poder você trocar por uma passagem. E a minha dica é você reunir as suas milhas em um único programa. Não adianta nada você ter espalhado por vários, que aí você não vai conseguir atingir a quantidade suficiente para emitir uma passagem. E para você ficar de olho também, né, na quantidade de milhas que você tem, porque às vezes a gente deixa lá expirar no cartão de crédito também, você nem vê, expirou e você não trocou por nada.
E dentro do programa de fidelidade, tem também os programas de fidelidade de hotéis, que muitas pessoas não conhecem. Desculpa, muitas pessoas não conhecem. Então, a maioria desses programas de fidelidade, para quem é? São para pessoas que viajam constantemente, né? Seja trabalho ou para lazer. Se você viaja uma vez por ano, isso aqui para você não é vantagem. Ele funciona da mesma forma das companhias aéreas, né? Você acumula milhas, você acumula pontos, né, se hospedando. E toda vez que você se hospeda, você acumula pontos e quando tiver pontos suficientes, você troca por hospedagem. Eu utilizo muito isso aqui porque eu viajo muito. Então, Cartagena agora, quando eu viajei, eu usei os pontos de um programa que eu tinha e eu não paguei diária alguma. Foi tudo aí trocados por pontos. E aí, como que você acumula? Primeiro, e o mais óbvio, é se hospedando, né? Toda vez que você se hospeda e tal, você vai pelo site específico, mais uma vez, e aí você consegue acumular. Alguns programas você consegue transferir, né, pontos do cartão de crédito, como se igual de milhas aéreas. E outros também você pode transferir até do programa de fidelidade da companhia aérea para o programa de fidelidade do hotel. E aqui eu dei alguns exemplos, né, de programas de fidelidade de hotéis, Marriott, Hilton, Le Club, IAT, e eu dei exemplos do Hotels.com. O Hotels.com, ele é um site buscador, né, um site agregador. Ele não é um programa de fidelidade de hotéis, mas ele tem uma recompensa, né? Toda vez que você compra por ele e você acumula, acho que são 10, né, diárias, você consegue trocar por uma hospedagem. Ele utiliza a média do valor das suas diárias. Também eu acho que é uma boa vantagem para quem não viaja várias vezes ao ano. Aí, ao invés de utilizar esse aqui, usa do hotels.com. E as dicas extras é a mesma coisa com companhias aéreas. Concentre os seus pontos em um único programa, né? Ficar atento que existem hotéis que não fazem parte de nenhum programa de pontos, né? Então, e também antes de se hospedar, e realizar o pagamento, você tem que verificar se você está pelo link correto para você acumular seus pontos, se aquele hotel acumula pontos. E óbvio, escolher um programa que você tem que levar em conta se tem os hotéis para as regiões onde você quer viajar, né? Não adianta nada você participar de um programa que não tem para as localidades que você gostaria de viajar. Bom, então a próxima dica é tá, Simone, mas eu não tenho milhas agora, eu não tenho também programa de fidelidade de hotel e eu quero viajar. Dá para viajar sim. Aí agora eu vou te ensinar como você vai conseguir então as passagens aéreas mais baratas. As passagens aéreas, agora nesses tempos de crise, as companhias estão dando super descontos, né? Elas estão buscando formas de não perder os clientes, né? E nisso elas fazem as promoções. E as passagens, elas estão mais baratas quando você vai comparar do que no ano passado, né? E essas ondas de super descontos, elas começaram desde março, né? E estão continuando. Se você for ver, sai direto promoção toda hora. Promoção para os Estados Unidos, vira e volta. Até promoção para passagens nacionais, né? Direto. Então, como é que você faz? Como é que eu fico sabendo dessas promoções? Eu tenho que ficar toda hora entrando nos sites? Não. Bota aí o alerta de promoção e se inscreve na newsletter das companhias aéreas. Segue aí o perfil de sites que compartilham. Lá no meu Facebook, do Projeto Viajando Sempre, depois eu vou dizer para vocês qual é o local. Eu compartilho sempre as promoções. O mais conhecido de todos aí, Melhores Destinos também, que compartilha as promoções com vocês. É só seguir a newsletter, se inscrever, curtir a página do Facebook, que esses alertas aí vão para vocês, nos seus e-mails, lá na timeline do seu Facebook. Então agora só não vê quem não quer. Mais uma vez lembra aqui que eu falei daqueles 3 para conseguir a fórmula de viajar mais barato? A flexibilidade, né? Para você conseguir as passagens mais baratas. E aí eu tenho uma dica aqui para você, para te facilitar. Lembra que eu falei que tinha os agregadores, que nos agregadores, né, nos sites buscadores, eles facilitavam a sua vida
porque dessa forma eles comparavam os preços para vocês. Então, além disso, alguns deles têm outras funcionalidades. Então, o Viajanet, ele informa quando as passagens estão mais baratas para o destino escolhido, né? Quando você quer viajar e você não sabe ainda para o destino que você quer viajar. Vamos dizer que você tem essa flexibilidade, né? Você quer ir para um destino X. Ah, eu quero ir para Roma, mas eu não sei ainda quando eu vou viajar. Eu quero viajar quando tiver mais barato. Se você tem essa flexibilidade, beleza, vai conseguir muito desconto. Aqui no Viajanet, ó, tem essa aba aqui. Quando viajar, é uma aba nova, tá vendo? Você clica aqui nela. Vou botar aqui um exemplo para vocês. Aqui tá. Você está Rio de Janeiro, destino Paris. Tem que escrever aqui. Duração da viagem. Você pode escolher a quantidade de dias. Vamos supor que eu não sei. Aí eu coloco aqui pesquisar e ele vai me dizer, ó. Ele achou aqui pra mim, ó. Tá vendo? 1/6, 418. 30/5, 429. Ele vai me dando aqui as datas que ele achou que é mais barato. Então, se eu quiser um destino específico e eu tenho essa flexibilidade de meses, né? Ah, eu posso marcar as minhas férias quando eu quiser. Só avisar com antecedência no trabalho. Aí você utiliza isso aqui, você vê quando é a época mais barata e marca suas férias nisso. O Skyscanner também faz isso. Nessa opção aqui, ó. Paris, você coloca mês mais barato, buscar. Aí ele vai te dar a opção, vai te dizer aqui, ele vai botar, na verdade, um mês que é mais barato, é diferente. Aquele ali ele te mostra vários meses, né? Esse aqui não, ó. Por exemplo, sexta-feira 938 a ida, e eu vou botar aqui 937. Aí ele viu lá, ó, a partir de 1875. Agora, se você não sabe qual destino que você quer viajar, você tá com tudo aberto. Ah, não sei, eu gosto de vários países, quero conhecer o mundo todo, quero saber quando é mais barato. O Skyscanner tem isso também. Aqui, ó. Ao invés de Paris, que eu tinha botado antes no exemplo, você bota assim, flexível. Qualquer lugar, mês mais barato. Aí ele vai te dar a opção de vários lugares, ó. Brasil, 175, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, Estados Unidos. É só você clicar aqui que ele vai te dizer quais as localidades que ele achou, ó. Vitória, Joinville e os valores. Então, essa funcionalidade é bem legal para você planejar a sua viagem e você saber quando que os valores estão mais baratos, qual é o lugar que é mais barato, viajar naquele determinado mês. Dentro de um período definido. Momondo. Aqui, ó. Vou botar aqui, ele vai buscar. E o Skyscanner. Bom, se você já tem um período definido, eu quero viajar para Paris e eu quero viajar para Paris em junho. Deixa eu botar aqui. Aí você pode usar ou aqui o Skyscanner, você coloca o mês que você quer, vou botar em junho. E ele vai te dar os valores. Os valores mudam muito de um dia para outro, ó. Como você pode ver aqui, se você viajar no dia 1 é 979. Se você viajar aqui no dia 27 é 2.535. Então o valor de um dia para o outro modifica. Então, isso aqui é bom para você saber, né? Minhas férias eu vou tirar em junho, mas você não vai viajar os 30 dias, não é? Então, você marca lá de acordo com o valor que é mais econômico para você. E no Momondo tem essa mesma funcionalidade. Eu botei aqui Paris, né? Botei uma data específica e ele mostra aqui os valores, tá vendo? Ó, dia 2, dia 3 é tal valor. Ó, dia 5 mais barato. Então, essas funcionalidades são bem legais para te ajudar a planejar. Para você não ter que ir indo na mão, né? Dia 1 é quanto, dia 2 é quanto, dia 3 é quanto. Aqui ele já te diz. Aí você já sabendo quando é mais barato, você já procura em outros lugares justamente nesses que é mais barato. Então são funcionalidades bem legais que ajudam a gente a planejar e organizar e comprar nossa viagem.
E tem as milhas, né? Como eu falei lá nos programas de fidelidade, que elas ajudam a você a economizar com as passagens aéreas, né? Agora, como economizar com as hospedagens? Bom, tem o programa de fidelidade de hotéis, né, que eu falei. O turismo colaborativo. O turismo colaborativo é nessa onda de economia compartilhada, né? É exatamente aquela coisa de você compartilhar sua casa, seu carro, enfim. E ganhar um dinheiro com isso, né? Às vezes não, e em alguns casos, como esses exemplos que eu dei aqui, sim. O Airbnb, né, que ele é um site de hospedagem alternativa, né, ele é o mais conhecido no mundo. Ele é aquele que você aluga a casa de alguém ou você pode botar a sua casa para alugar, já é tudo mobiliado. Então tem a praticidade de ter uma cozinha, de ter algumas coisas e você fica num local mais barato que num hotel. E você pode alugar desde quarto aqui no Airbnb, né, até apartamento no mundo todo. Vai desde sofá até mansão e locais mais estranhos, né? Tipo, alguma coisa dentro da árvore, ele tem essas paradas. Esse aqui é o Airbnb. Eu não vou conseguir mostrar todos um por um, eu botei só o nome aqui e alguns que tem explicação eu vou botar, né? Esse é a forma mais barata, também tem a mesma proposta do Airbnb, na Despair. É uma forma barata de você alugar um quarto, uma casa, um apartamento, né? E ele você pode pagar de duas formas. Um é utilizando dinheiro, igual o Airbnb, você paga a pessoa para se hospedar na casa dela. E a outra forma é hospedar pessoas. Você pode cadastrar a sua casa também. E cada vez que você vai hospedando pessoas, se não for receber dinheiro, você vai ganhando pontos, né? E com esses pontos você troca para ficar na casa de alguém sem precisar gastar. É bem legal. E tem esses outros sites que eu coloquei, Homely Days, HomeAway, K, House Trip, Nine Flat, que são lugares, que são sites tipo Airbnb, aonde você consegue também alugar apartamentos e flats. Esse Homely Days eu já usei para conseguir flat em Paris. Baixa temporada, né? Que hotel em baixa temporada é muito diferente o valor. Você consegue ganhar uns 70% de economia se você se hospedar em alta temporada e em baixa temporada. Tem uma opção muito legal, que é reservas de última hora. Muita gente não sabe, né? É pouco conhecido. E ao contrário das passagens aéreas, né? Com hospedagem, se você comprar em cima da hora, você consegue um melhor preço. Porque as passagens aéreas, se você for lá no dia que você for viajar e tentar comprar uma passagem aérea, você vai vender um rim, né? Às vezes dois e até a perna. Já as hospedagens não, né? Como tem muito hotel e às vezes, sei lá, aquela noite tá encalhada, é mais vantagem para eles vender aí com desconto do que ficar sem hóspede, né? E aí você só tem que tomar cuidado o seguinte, não fazer isso em alta temporada, porque alta temporada fica cheio, você pode ficar sem lugar para se hospedar. E em locais que esgotam rápido, tipo Atacama. Atacama é um local que você tem que conseguir se hospedar logo, né? Tem que reservar logo, senão você perde. Então, aonde comprar? Eu dei algumas dicas aqui, tem milhares de outras, mas eu dei assim as mais famosinhas e aqui eu utilizo bastante. Pressline, Last Minutes, que você pode super legal esse site. Você dá lance nos hotéis, né? Se eles aceitarem, você consegue mais barato. E tem vou mostrar aqui pra vocês uma área, né? Expresso Deals, que são as super promoções, que são justamente essas de última hora. Tá vendo? Você coloca aqui o local em hotéis. E eles te dão os valores, ó. Hotel Deals, que é justamente essas promoções. 39, 57 dólares, enfim. Tem o Expedia, né? Promoções de última hora. Também é bem legal. Last Minute, que são promoções também de última hora em vários lugares do mundo. Aí ele tem uma área Last Second Deals, que são promoções, né? O legal é que não é promoção em cima da hora, mas você consegue dias mais próximos, né? 2 ou 3 faltando para você viajar. O Last Minute Travel, o Robert Limit Travel,
Você clica lá no nome do hotel e ele te informa quando o preço da promoção foi encontrado. Tem essa funcionalidade bem legal. E tem os aplicativos. Esse hotel hoje, o hotel hoje é um aplicativo brasileiro. Com ele você consegue fazer reservas de última hora, né, de hotel, e os descontos chegam até 80%. Tem esse Hotel Tonight também, que ele é um aplicativo e é a mesma coisa, consegue fazer reservas de última hora. Então, se você está viajando em baixa temporada, não é um local que esgota rápido, que você fica sem opções de hospedagem, cara, se joga nas reservas de última hora. Agora, para viajar em tempos de crise é ótimo, você vai economizar muito. Vai por mim, já fiz isso. E tem a opção também que é cruzeiro. É uma forma de hospedagem, né? O valor é relativamente menor do que se você fosse hospedar em algum lugar, porque lá no cruzeiro já está inclusa a hospedagem e alimentação. Você viaja com mais comodidade. E atualmente eles estão trabalhando com um câmbio bem abaixo da cotação oficial, né? Então você consegue um desconto maior. Tem o seu lado negativo, né, que você não consegue conhecer tão bem o local assim para onde você vai viajar, mas tem outros bons, que eles têm um conforto maior, tem outras opções de entretenimento, shows, piscina, enfim, academia. Mas o cruzeiro é uma boa opção. Já viajei para Punta Cana e eu queria ficar 15 dias. E o resort que eu queria ficar em Punta Cana era bem caro. Então, o que que eu fiz? Eu fiquei 7 dias nesse resort e fiz um cruzeiro de 7 dias, onde eu passei por várias ilhas do Caribe. E o valor que eu fiquei nesses 7 dias do cruzeiro foi muito mais abaixo que esse do hotel. Então, eu consegui prolongar a minha viagem dessa forma. Se fosse 15 dias no hotel, não teria condições financeiras. E dessa forma eu tive. E dessa forma eu ainda conheci outros locais diferentes, que se eu tivesse ficado só no resort de Punta Cana, eu não teria conhecido aquelas ilhas. Então, para mim foi ótimo. Fica essa dica. Uma boa opção para quem quer viajar em tempos de crise. Às vezes você quer viajar para Miami. Ah, quero viajar durante 15 dias. Pô, 15 dias num hotel com alimentação vai ficar mais caro. Mas que tal você fazer um cruzeiro para Bahamas? Tem vários cruzeiros saindo de Miami e os valores são bem baratos. Uma forma de economizar. E aí eu fiz um extra aqui para vocês, que é como economizar na Europa e nos Estados Unidos, né? Se mesmo assim, não quero fazer viagem internacional, não quero ir para América do Sul, eu quero ir para a Europa e eu quero ir para os Estados Unidos. Aí eu dei umas formas aqui, umas dicas de como você economizar. Deslocamento interno, né? Se você vai viajar para a Europa, para os Estados Unidos e você quer conhecer outras cidades próximas. Bom, as companhias low cost, que você consegue economizar bastante, elas são companhias aéreas que ela tem uma tarifa reduzida, um valor muito baixo. Às vezes em promoção você consegue uma passagem aí por 30 euros, uma passagem low cost. E essas tarifas, elas são baixas porque as companhias, elas cortam custos de serviço, né? Tipo refeição, bagagem, a bordo, tudo é extra. Então você paga uma passagem mais barata e se você quiser essas outras coisas, você paga por fora. Então, para viagens curtinhas, que às vezes demoram 1 hora na Ásia, eu fiz isso muito. Vale muito a pena. E aonde que você compra, né? Primeiro que a maioria delas, elas só vendem pela internet, é justamente para cortar custos, então não tem esse sistema operacional ao vivo, né? É mais pelo computador. Você consegue no próprio site da companhia low cost ou nos sites agregadores, lembra? O site buscador que eu falei para vocês lá em cima? Então, o Skyscanner, ele tem também companhias low cost. Flipware, Momondo, Low Cost Airline. Esses aqui são só alguns exemplos. Tem outros. E eu dei alguns exemplos aqui de companhias low cost, né? Como eu tô falando como economizar na Europa e nos Estados Unidos, eu dei o exemplo de algumas na Europa e nos Estados Unidos. Ryanair, EasyJet, Air Europa, Virgin America. Essas são algumas companhias aéreas low cost na Europa e nos Estados Unidos. E eu botei aqui também o trem, né? Porque muita gente também me pergunta, como economiza de trem na Europa? Eu, particularmente, prefiro viajar com companhia low cost. Porque às vezes sai mais barato, inclusive, você comprar uma passagem low cost do que você viajar de trem. E eu ainda vou mais rápido, né? Mas não, eu quero viajar de trem, quero viver essa experiência, conhecer os lugares, enfim.
Beleza. Tem esse site aqui, que você consegue acompanhar os preços, simular também, comprar, ver os horários. E a dica que eu dou é comprar com antecedência. Passagens de trem na Europa, você tem que comprar com 3 meses de antecedência. Você consegue economizar muito. É muita diferença no valor. Quando vai chegando mais próximo, vai ficando mais caro. O transporte, para você economizar. Você usar o transporte público nessa época de crise, corta o táxi. Na Europa, nos Estados Unidos, o transporte público é ótimo. Usa metrô, usa ônibus. Se você for ficar vários dias, é o ideal que você compre um bilhete limitado. Eles têm muito esse negócio lá na Europa. Nos Estados Unidos também, você compra um bilhete, né, ilimitado, que você paga um valor X e aí você usa várias vezes. Bem melhor. E tem também a economia compartilhada, né? Como eu falei para vocês, dei um exemplo lá em cima. Se você, não, eu quero usar carro, eu prefiro ter motorista particular, não gosto de usar transporte público. Aí eu dei umas opções melhor, quer dizer, mais baratas do que táxi, né? Esse Lyft, ele substitui o táxi e ele é mais econômico que o Uber, né? Para usar nos Estados Unidos. O BlaBlaCar, que ele é uma opção de compartilhado, né? Ele divide os custos. Vamos supor que você está nos Estados Unidos, né? Sei lá, tá em Los Angeles e quer ir para Las Vegas. Você vai lá no BlaBla, bota a data e ele vai te mostrar as pessoas que estão indo naquela data de Los Angeles para Las Vegas. E aí você pega uma carona com eles. Tipo, você paga, divide os custos, pega uma carona com eles. E também tem opções de você alugar o carro de alguém, né? Simone, eu quero alugar um carro na Europa, porque eu quero conhecer algumas cidades, eu quero dirigir. Beleza, ao invés de você alugar um carro lá, aluga o carro de alguém que está mais barato. Aí eu dei esses exemplos desses sites aqui, para você alugar carro, né? Lyft, Glitch Around, Tour, vou dar um exemplo aqui. Ó, o site é assim, você diz para onde você está querendo viajar e ele te dá as opções de carro. Você pode repetir comigo qual address? Aí dá uma dica de alimentação, né? Primeiro, se você quer economizar, você fuja dos locais turísticos, né? Que eles são bem mais caros. Comprar água, snacks, sanduíches no mercado e leva dentro da bolsa, porque quando a gente viaja, a gente fica o dia todo fora, né? Às vezes a gente fica com vergonha, vou parecer farofeiro, gente, na Europa é super normal. As pessoas fazem o seu sanduíche sim, em época de primavera fazem até piquenique, então é super normal, ninguém vai te julgar porque você está comendo um sanduíchezinho na rua, um snackzinho, sei lá o quê. Compra água, bota lá no frigobar do seu hotel. É muito mais barato você comprar a água no mercado do que você usar lá do hotel, que você vai pagar mais caro. E tem uns aplicativos aqui de comida. Esse Help, né? Que ele diz para você os restaurantes que tem ali próximo. Tem alguns que você consegue até tipo a sobremesa grátis, uma bebida grátis, enfim, tem avaliação. Tem esse daqui que eles indicam os restaurantes também por perto, que entregam, dá desconto, e esse aqui é nos Estados Unidos. Agora, opção para economizar com passeios. Bom, uma alternativa de viajar em tempos de crise, né, é você economizar com passeio. Descubra os passeios grátis que tem lá, tipo na Europa, em museus, em várias atrações turísticas. Tem um dia, sei lá, às vezes, primeiro domingo do mês, que é grátis. Vai lá naquele dia e aproveita. Você comprar os passeios no local, no site da atração, às vezes a gente quer comprar com uma agência de turismo, né? Elas vão botar o preço em cima, né, do trabalho delas que elas estão fazendo. Então é muito mais barato se você for comprar direto lá no local ou no site da atração. E na Europa tem esses pass, né? Tipo Paris Pass, Home Pass, que você paga um valor também X, né? E tem entrada grátis em tantas atrações turísticas. Então, às vezes, se você fosse visitar todas aquelas atrações, você botando na ponta do lápis, é muito mais barato você comprar esses pass. Que aí tem lá de 1 dia, 2 dias, 3 dias, você vê o que é melhor para você e você economiza. E tem esses sites aqui, que eles também estão nessa pegada de turismo colaborativo. Eles são guias locais. Eu vou abrir aqui.
São guias locais, né? Você coloca lá o lugar que você está indo. Esse aqui tem na Europa e nos Estados Unidos. São pessoas normais que moram naquela cidade, que aí elas vão te levar lá para conhecer os lugares, né? Se você é desse já, não, eu prefiro guia. Tem lugar que realmente, né, é melhor com um guia para você saber a história do lugar. Então, aí eles fazem o passeio junto com você e você paga um valor bem menor. Esse aqui é só na Europa. Ó, tá vendo? Você coloca a cidade, esse é o da Europa. E ele vai dizer pra você as pessoas que tem, ó. Ó, vou botar aqui Versalhes. Ó, ele te diz as datas que tem, os horários e aí o valor, tá vendo? Estudante 28 euros, aqui 30 euros. E tem esse, que foi o que eu falei, que é nos Estados Unidos e na Europa, é a mesma coisa. Você coloca aí pra onde tá indo e ele te dá essas opções também dos guias. Agora, compras. Fuja das compras. Você quer ir pra Miami, mas na crise não dá. Não, vai, beleza. Alguma coisinha a gente sempre compra, né? Mas aí você tem que ver. Compra somente o indispensável, né? Aquilo que você sabe que tá mais barato mesmo. Porque agora com o dólar alto, se você for comparar os preços, às vezes está saindo quase o mesmo preço aqui no Brasil. Então não vale a pena você comprar um monte de coisa para poder estocar, se aqui no Brasil tá praticamente o mesmo preço. Então, se você quer comprar alguma coisa, você compara antes de viajar e vê se vale a pena ou não o preço. Anota quanto tá aqui no Brasil. Ah, tô querendo comprar isso, isso e isso. Faz uma listinha. E aí, quando você chegar lá, você converte e vê se vale a pena ou não. E cupom de desconto, né? Para você usar e abusar do cupom de desconto. Eu dei uns exemplos aqui de alguns sites, né? Que dão cupons de descontos. Prêmios Outlets, Outlet Bond. Esse aqui é só de eletrônicos. E no Google, né, você também pode digitar, tipo, a cidade para onde você vai, né, coloca lá Miami e cupons. Ele vai te dar um monte de site aí, um monte de lugar que tem cupom para você imprimir, levar lá e conseguir desconto. E a última dica para você economizar é câmbio. Bom, eu fiz até um post desse no blog. Desde que eu conheci esse site aqui, eu só compro nele. Às vezes a gente quer trocar dólar, euro, né? E aí a gente fica ligando para um monte de lugar diferente, não sabe aonde compra nem nada, não sabe qual é o valor mais barato. Então, esses sites te ajudam com isso. Esse aqui, o Melhor Câmbio, ele compara os preços, né? Você coloca lá a cidade onde você mora. Ó, tá vendo? A moeda que você quer. Bota lá, euro, Rio de Janeiro. Comprar ou vender. E ele te dá a relação das lojas que vendem. Ó, tá vendo? 4 Canto, Express Exchange, 4,19. E aí você tem a opção de dar lances. Bota aqui, ó, que você quer 1.000 euros, 4,19. Aí você vai diminuindo, ele vai dizendo se você tem chance ou não, pouca chance. Muito bom. Eu já consigo economizar bastante com isso. Principalmente quando você vai comprar um valor grande, faz muita diferença. E é ideal que eles entregam em casa. Então você pode ficar tranquila, né? Que é mais seguro. E o bom também é que todas essas agências aqui, que elas estão nesses sites, elas foram verificadas e são locais sérios, então não vai levar golpe. E tem esse aqui, Vidalar, que esse é só para dólares. Ele também compara preços, né? Envia alerta quando a moeda tem queda, né? A gente tá nessa variação aí toda hora. O dólar aumenta, baixa, aumenta, baixa. Ele vai te enviar um alerta lá quando estiver em queda. Então, tá planejando uma viagem, já quer comprar dólar, já vai botando lá o alerta. Também envia em casa. E a proposta desse site é que você economize até 20% nas transações, né? Esse aqui você tem que fazer um cadastrozinho, ó. Ir para cotações, ele pede aqui o cadastro. Beleza? E eu não poderia falar dessas coisas todas, dar dessas dicas todas, sem ter um case de sucesso, né? Tipo, eu falei isso tudo pra vocês, dei essas dicas todas, mas eu apliquei isso. E eu apliquei isso esse ano, nesse tempo de crise, com dólar alto, com euro alto.
Eu fiz viagens e tenho viagens marcadas, como eu falei, até setembro. Então, de janeiro até hoje, eu fiz viagens e tenho até setembro viagens marcadas. Ou seja, eu tenho viajado muito, mesmo em crise, mesmo com dólar alto e mesmo com euro alto, né? Aí os locais que eu viajei esse ano: Florianópolis, Cartagena, Búzios, França. Na França, visitei várias cidades, visitei Roma, né, outro país, Morro de São Paulo, Salvador e Miami, que eu vou fazer em setembro, que aí eu vou visitar Bahamas também. Então, nessas viagens que eu já fiz e que eu vou fazer, eu apliquei todas as dicas acima, todas que eu falei para você. Destinos alternativos, ó, troquei alguns internacionais por destinos nacionais para viajar mais, América do Sul. E eu fiz também os destinos tradicionais, né? Europa e Estados Unidos. E como que eu fiz? Utilizando as técnicas que eu falei. Milhas, comprei minha passagem com milhas. Turismo colaborativo, programa de fidelidade para pagar o hotel. Stopover, companhias low cost para viajar dentro da Europa. Nos Estados Unidos, eu também utilizei as técnicas. Usei milhas, sem compras. E por isso que eu botei Bahamas, que eu vou fazer um cruzeirinho ali para não cair em tentação de Bahamas. Mas, quer dizer, nem tanto, né? Eu diminuí as compras. Mas dessa forma deu para viajar o ano, praticamente o ano todo, né? Eu ainda quero marcar mais viagens, mas até setembro eu vou ter feito 6 viagens. Isso aí dá mais ou menos, praticamente, uma viagem por mês. Então, mesmo em crise, mesmo com dólar alto, eu viajei. Fui para Europa e para Europa não paguei passagem, não paguei hospedagem, só, só paguei transporte e alimentação. Maravilhoso, né? Então, e aí eu tenho o bônus que eu falei que eu ia dar pra vocês. Na verdade, como eu tô muito boazinha, eu vou dar 2 bônus. O primeiro bônus é que para aquelas pessoas que ainda falam: "Ah, mas eu não tenho dinheiro, sei lá, eu tô desempregada, eu ganho muito pouco, mesmo com todas essas dicas, eu não vou conseguir viajar". Então, falta de dinheiro não é desculpa. Dá para você viajar mesmo sem dinheiro e mesmo com pouco dinheiro. Só que aí são outros tipos de opções, né? São viagens menos convencionais, mas são viagens do mesmo jeito. Se você quer, você faz. Tem esse volunturismo, né? Que como que é? É uma troca de estadia e de refeições por trabalho voluntário, né? Eles te dão a estadia e alimentação em alguns lugares e em troca você trabalha. Óbvio que você vai ter um tempo lá para você fazer o seu turismo se você quiser, né? E aqui eu dei alguns exemplos. Esse Workaway tem trabalhos em 130 países, inclusive no Brasil, e tem trabalhos de todo tipo. Esse WordPacks, que também são trabalhos voluntários, Helpix, Workaway, eu botei repetido. Vou botar aqui alguns exemplos para vocês verem. Se vocês se interessarem, é só entrar num desses aqui e ver melhor. Ó, tá vendo? Tem locais de todo mundo. Dá para ser desde garçom, professor, trabalhar em fazenda. Enfim, é bem legal que você ainda experimenta a cultura do país, pode aperfeiçoar sua língua ou aprender e vai viajar mesmo sem dinheiro, com grana pouca. Turismo colaborativo, sem ser esse de trabalhar, né? Ah, não, mas eu não quero trabalhar, eu quero ficar à toa. Beleza, tem como também. O home exchange, você não paga pela estadia, né? Você troca de casa com uma outra pessoa. Você cadastra lá a sua casa, você vai viajar, né? Cadastra lá no site. Aí essa troca, ela pode ser simultânea ou não. Isso significa que você tá indo viajar e ficar na casa da pessoa, ela pode ficar na sua casa naquele mesmo tempo, naquele mesmo período, ou ela fica com aquele crédito para ir uma outra oportunidade. O Couchsurfing, que é uma opção, né, que muita gente conhece, que você se hospeda gratuitamente na casa de alguém. E essa oferta vai desde sofá até um quarto privado, né? Você não precisa pagar nada, a pessoa deixa lá. O bom é que você tem essa interação com a pessoa, né? Você convive com a família. E o house sitting, essa é a opção que eu acho mais legal,
porque são pessoas que vão viajar, né, ou ficam muito tempo fora, e o que que elas fazem? Elas oferecem a casa dela para alguém se hospedar e em troca a pessoa deixa a casa em ordem, né? Às vezes tem um jardim, tem que aparar, deixar limpo, enfim. Você mora numa casa, mas sem outras pessoas, só você, e em troca você faz lá o que a pessoa tá pedindo, né? Alguns casos a pessoa quer que tome conta dos animais, porque tem animal, quer que regue as plantas, enfim. Tem gente que tem piscina. E tem casas que eles têm até carro e eles estão dispostos até a emprestar o carro. Então é ótimo, porque você fica com a casa e às vezes você economiza até com o transporte, né? Porque tem um carro à disposição. E as passagens aéreas, que você consegue viajar dentro do Brasil até de graça, usando os aviões da Força Aérea Brasileira, né? Então não tem desculpa. Consegue aí uma passagem de graça, se tiver força de vontade, correr atrás. Consegue hospedagem de graça também, é só você escolher. Então qualquer um consegue viajar, mesmo com pouco dinheiro ou com mais dinheiro. Dá para viajar. E agora, encerrando a minha palestra, eu vou deixar com vocês minhas redes sociais, né? Para quem quiser, tiver alguma dúvida, se você ficou com alguma dúvida nessa palestra que eu dei, você pode enviar um e-mail para mim, contato@projetoviajandosempre.com.br. Esse aqui é o meu blog, o projetoviajandosempre.com.br, que eu dou várias dicas de como economizar em viagens, compartilho lá os roteiros das minhas viagens e tal. Opa, aqui é o Facebook, é o facebook.com.br Projeto Viajando Sempre, também posto várias fotos lá, compartilho quando tem promoção de passagens aéreas, o Instagram também, que é o Projeto Viajando Sempre, que eu posto todas as minhas fotos, meus vídeos, o Snapchat, que eu faço tipo um Big Brother, né, das minhas viagens, e o meu último bônus para você dessa palestra, que é o PDF da minha palestra. Se você gostou da palestra, alguma informação passou muito rápido e é só você entrar nesse site aqui, dar um print agora ou digita aí no seu navegador www.projetoviajandosempre.com.br/convextour e aí lá você vai conseguir fazer o download do PDF dessa minha palestra, né? Para conseguir pegar aí alguma informação que estava escrito aqui e você não consegue copiar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da minha palestra. Qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail, me segue lá nas redes sociais e encontro vocês por aí pelo mundo.